Olá, gente, eu sou o Caian, aluno de Engenharia de Computação. Olá, professores, Nicola, Murilo, não sei quem vai estar vendo esse vídeo. Bom, aqui é a minha ponderada da CPU. Bom, a CPU funciona como um cérebro do computador. No caso desse projeto, eu estou usando um ALU, um ciclo de controle pelo ciclo de busca e também tem execução de um conjunto de memórias para instrução e variáveis. Eu vou passar aqui para o computador para vocês verem como ficou a minha CPU. Essa aqui é minha CPU, vocês podem ver que ela ficou, parece até que ficou simples, mas por trás dela tem muita coisa, meio que blocos prontos. Por exemplo, peguei a Lu, que já é algo bem complexo, mas eu queria mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. Primeiro eu vou começar pelo Programming Counter, deixa eu abrir aqui ele para vocês verem. Bom, o Programming Counter ele é responsável por digitar o ritmo da execução, apontando para a próxima instrução, ou seja, ele guarda o valor. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, primeiro clicar em Enable, para ativar e clicar em Clock. Vocês podem ver que ele guarda um. Aí, essa saída aqui vai para o somador. Aí, por exemplo, se eu tirar o Clock e clicar de novo, vai para 2, ou seja, ele guarda o valor. Ou seja, o circuito só avança se o Enable estiver ativo e se apertar em Clock. Ou seja, meio que tem que autorizar a próxima busca. Deixa eu fechar aqui. Bom, essa aqui é a Lu, eu não vou entrar muito em detalhes nela porque eu já gravei um vídeo sobre. Mas basicamente, para acelerar e poder fazer melhor, eu usei alguns blocos prontos. A Melu, ela funciona soma, subtração, multiplicação e divisão. Também tem shift esquerdo, shift direito. Também estou usando registradores AC e MQ. Na divisão, por exemplo, na divisão, o AC vai ficar com o resto e o MQ fica com o quociente. Eu diria que esse aqui é basicamente o cérebro da CPU. Bom, agora eu vou mostrar o FAT para vocês. O FAT, é como se fosse um cozinheiro, ainda tem o livro de receitas, que no meu caso é a ROM, e para ler qual o próximo passo. Ele basicamente vai no livro de receitas para ler qual o próximo passo. Ele vai olhar o número de páginas, que no caso é o nosso PC, vai ler a instrução e vai voltar para a bancada. No meu caso, vai acontecer o seguinte: o nosso programa em Counter vai mandar o endereço para a ROM vai cuspir a instrução de 8 bits, no caso, o nosso registrador, e isso é o que a gente chama de fetch. Bom, na MCP eu também estou usando um clock. Sem o clock, cada parte da CPU tentaria trabalhar em uma velocidade diferente e aí nada funcionaria. Então, quando a gente aperta no clock, o sinal dele vai subir. Ele meio que avisa para todos os componentes que agora é a hora de ler ou salvar um dado. Mas como que a gente guarda esse bit de informação? E aí por isso que eu quis usar o flip-flop D. Ele é a menor idade de memória que a gente tem aqui. Ele tem entrada D e uma saída Q. Essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída. Ele só deixa passar o dado para a saída no exato momento que o clock dá o sinal. Se o clock não der o sinal, ele não vai passar o dado para a saída. E depois que o sinal passa, o flip-flop ele vai meio que vai trancar essa porta dele. E vai manter esse valor salvo, não importa o que aconteça na entrada. Aí só vai acontecer mais alguma coisa no próximo clock. Se eu tiver o clock de novo, aí sim vai mudar. Também tem o nosso registrador. Se no caso do flip-flop, vamos supor, se ele guarda o bit. O registrador é basicamente um conjunto deles trabalhando juntos. Como essa CPU é de 8 bits, os meus registradores, o AC e o PC, são formados por 8 flip-flops D, em paralelo. Então, ele serve para guardar os dados temporários que a Lu está processando ou o endereço de instrução que estamos executando agora. Então, no caso, o dado aí vai ficar ali, meio que seguro, e ele só sai quando a gente mandar. Agora vamos dar uma olhada na ROM. Na ROM. Deixa eu abrir ela aqui e vamos aqui clicar em editar. Ah, nesse caso aqui da CPU, ela funciona como a memória do programa. Nela vai ficar armazenada permanentemente todas as instruções que a CPU deve executar.
Se a gente for olhar para essa tabela de dados, as colunas e as linhas, elas indicam endereço de memória hexadecimal. E dentro de cada endereço, a gente tem o que podemos chamar de palavras de comando, só que em binário. Vocês podem reparar também, que aqui tem mais de 8 bits, as instruções. Isso aqui acontece porque eu dividi essa palavra em duas partes fundamentais. Tem a opcode, que são os bits mais significativos que dizem para a CPU qual tarefa realizar, como uma soma ou um shift. E tem o nosso operando, ou dado, como você quiser falar. Os bits menos significativos, eles vão trazer o valor numérico que será usado naquela operação. Por exemplo, nesse endereço 000, a gente tem o valor 0B0000001. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela deve buscar o número 1 e prepará-lo para a execução. E é essa sequência de zeros e uns que vai definir o comportamento lógico de todo o circuito que a gente montou aqui. Como eu já falei, aqui o final é 1 e o nosso opcode 00. Ou seja, quando eu. Opa, calma aí. É, então quer dizer que eu defini como comando para carregar o valor de 1 no meu acumulador aqui. Então, quando eu der o primeiro pulso de clock, veja que o AC vai mudar de 0 para 1. Beleza? Também tem outro dado do 0x001 que eu também coloquei como 0B00100000010. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar no clock de novo, meio que vai fazer o seguinte: vai pegar o que está na C, que é o valor 1, e vai somar com o novo dado, que é 2. E vai salvar o resultado de volta no C. Vamos ver. Aí ficou menos 1. Vocês devem estar se perguntando por que deu menos 1. O que acontece? No nosso opcode, esse aqui, esses quatro primeiros é o que define qual vai ser o parâmetro. Por exemplo, vai ser soma, subtração ou multiplicação. No nosso caso, 001 significa subtração e 10 significa 2. Ou seja, se esse aqui era soma, que era 1, e esse aqui significa 2, que no caso é menos 2, ou seja, 1 menos 2 é menos 1, por isso que deu menos 1. Então vamos fazer diferente. Vamos tirar esse 0, tirar esse 1, perdão, falei errado. E vamos tirar esse 1 aqui e deixar 1 aqui. Então, é para dar 2, porque aqui a gente tem soma 1 e soma 1. Então, tem que dar 2. Vamos clicar em OK. OK. Vamos de novo, então. Apertar o primeiro pulso de clock. Deu 1. Então, agora vamos para o segundo pulso de clock. Deu 2. Exatamente como eu falei. Ou seja, os quatro primeiros definem qual vai ser a operação e os últimos definem qual vai ser o número. Vamos fazer outro teste? Bom, galera, vamos testar a multiplicação então, beleza? Vamos abrir aqui a ROM, clicar em editar. O que acontece aqui? Aqui eu quero multiplicar 2 vezes 3. Vocês podem ver que o upcode está zerado, porque eu só quero o número 2. Então a gente deixa tudo no zero. E tem um zero, que em binário é um zero em binário que significa 2. Aí aqui, esse segundo, esse segundo número aqui é 1. Significa o quê? 0, 1. Significa que eu quero pegar a multiplicação. A multiplicação que a gente definiu no nosso opcode, que era o segundo. Então é 0, 1 para definir a multiplicação. E aqui no final a gente colocou 1, 1, que significa 3 em binário. Então vamos testar. Ok? Então, quando eu rodar o primeiro pulso do clock, aqui no AC tem que dar 2. E quando eu rodar novamente, tem que estar 6, que 2 vezes 3 é 6. Vamos lá. 2. Agora eu vou mandar outro pulso e tem que estar 6. 6. Vocês podem ver então que a multiplicação realmente está funcionando. Bom, agora vamos testar rapidamente a divisão. É, Vamos fazer 2 dividido por 2. Então, antes de fazer 2 dividido por 2, aqui tem que dar 1, porque 2 vezes 1 é 2. Então, se a gente tem duas pizzas para duas pessoas, então
é uma pizza para cada. E aqui no acumulador tem que dar zero. Então vamos lá. Deixa eu só mostrar para vocês aqui antes como ficou. Aqui eu coloquei para vir um 2 primeiro. Aí vem o número 2 aqui no acumulador. Aqui o 011 é a divisão. Eu estou ativando a divisão. E aqui no final eu estou pedindo 2 novamente. Ou seja, 2 dividido por 2 é zero. Vamos testar. Então vamos lá. Vou dar o pulso de clock. 2. Beleza. Vou dar outro pulso de clock. Zero no acumulador e um. Porque 2 vezes um é 2. E é o que precisa para cada pessoa uma pizza. Esse projeto foi. Comparado com a LU, foi um pouquinho mais fácil de fazer. Porque basicamente a CPU ela tem a Lu que faz muito trabalho. Foi muito bom, gratificante poder fazer e implementar esse CPU de 8 bits. Conseguindo sair do zero até a unidade capaz de realizar operações aritméticas e até lógicas complexas. Então, isso é muito gratificante. Só resumindo aqui, a gente passou pelo ciclo de busca, garantindo que as instruções fossem lidas corretamente da ROM. Também a gente passou pelo ciclo de execução, onde a LU processou cada dado e gerou os resultados entre o acumulador e o MQ. Mais do que apenas montar o circuito, foi um desafio. O desafio foi entender os cronismos do clock e também a importância do registrador no fluxo de dados. Todos os arquivos também vai estar na pasta do repositório. Muito obrigado pelo meu vídeo. Eu sou Caio Moura, estudante de engenharia de computação do Intel. Tchau, tchau.